Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo o Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E aí, Milano, e aí, pessoal, belezinha? Semaninha gostosa, né, de definição de Copas Sul-Americanas. A gente teve semifinal de Copa Sul-Americana, semifinal de Libertadores, muito jogo bom, muito jogo grande. Sim, Rolando, a gente vai repercutir a montagem das duas finais das competições continentais da Conmebol. Vamos começar então falando um pouquinho de Sul-Americana, Bringel. vamos. Começar ressaltando aqui a confiança, né? Acho que confiança é uma palavra que consegue marcar bem o trabalho do Fortaleza, porque ano passado, para o meio do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza era o último colocado, né? Uhum. E o É, Fortaleza olhou e falou assim: não, nós vamos seguir com o Vojvoda. E aí teve uma recuperação, porra, espetacular durante todo o segundo turno. O Fortaleza chegou aí para Libertadores, ficou jogou em acho que quarto, né? jogou a pré-Libertadores desse ano, caiu na pré, né? E aí foi para a Sul-Americana. Um paralelo interessante com o Botafogo, né? Que tem zero confiança no trabalho, tinha zero confiança no trabalho do Bruno Lage, tanto que mandou o cara embora com 10 jogos. E não tinha demitido nem o Luiz Castro, quando o Luiz Sim. Castro, Teve aquela sequência ruim, né? que sequência horrorosa no campeonato É. estadual. Mas aí o Fortaleza veio, arrancou um bom resultado aqui do Corinthians na Arena de Itaquera, né, um 1-1. O resultado acarretou na demissão do Luxemburgo, que era cantadaça, assim, Sim, era é. um esperadíssimo. E na volta, já sob o comando do Mano Menezes, não deu, né? O Corinthians tomou um amasso homérico do Fortaleza, 2-0, que ficou, acho que até barato. E o Fortaleza tá numa final de Sul-Americana, né, cara? 7 anos depois de sair da Série C. Cara, essa história é loucura, assim, quando a gente para pra pensar no estágio que ele tava, como se disse, 7 anos atrás, o Fortaleza. Eu até fiquei pensando, assim, quando eu era criança, se teve algum momento com o Fortaleza que eu me lembrava dele em Série A ou competindo com os grandes, eu não lembrava. A memória que eu tinha do Fortaleza era muito vaga, assim. Eu lembrava mais de Criciúma, de Santa Cruz, Sim, de times assim que eram mais presentes, o Juventude, que basicamente desapareceram esses, né? Eu lembro que em álbum de Campeonato Brasileiro sempre tinha eles na Série A e tal. Era legal. era isso E, mesmo. e hoje em dia eles meio que desapareceram. E times mais ou menos desse patamar assim de Nordeste ou regiões mais extremas do Brasil tem uma dificuldade em voltar a ser competitivo em relação aos times do Sudeste e Sul por conta da diferença financeira absurda que cresceu nos últimos 10, 15 anos, né? Mas eu acho que o trabalho do Fortaleza, eu acho que o Bahia é um bom exemplo também, assim, também que faz um bom trabalho, mas do Sim, Fortaleza que é muito legal pela mudança total que eles tiveram de anos para cá. Desde quando eles subiram da C para B, para A com o Rogério. Eu lembro que quando o Rogério chegou lá, ele fez mudanças na estrutura toda do CT deles, que era um negócio bem simplão, sim, assim, era coisa tipo de sim. campeonato, de time de cidade mesmo, um negócio simples. É, E ele fez toda uma mudança de estrutura, teve o apoio financeiro do pessoal, da diretoria e tal, conseguiu trazer alguns e, caras que ele conhecia, e já tinham uma afinidade, assim, confiança pro elenco. Trouxe, os caras começaram a dar certo, aí foi campeão da Copa do Nordeste, é, subiu pra Série A, então começou a ganhar uma moral com o Rogério, depois com o Voivoda, mas só subiu mais ainda de patamar. E o mérito do Voivoda, como todo mundo acho, sabe reconhecer isso, é muito dele não fazer o erro que muitos técnicos que estão numa crescente fazem, que é ir para o time grande logo de cara na primeira oportunidade. Então ele soube esperar, rejeitar, porque teve a proposta de Corinthians, teve de Flamengo, e ele deixou quieto. Ele preferiu ficar com o Fortaleza, e por mais que ele não vai ter
a remuneração que ele poderia ter em outros times, ou até trabalhar com jogadores de mais renome, mas ele consegue ter o time na mão, né? Fazer as coisas como ele quer. E a diretoria está totalmente do lado dele, e é muito legal ver todo esse trabalho de um time de Nordeste tendo uma maior visibilidade, né? Tendo um sucesso. E tomara que vença a Sul-Americana para consolidar cada vez mais isso e talvez apoiar mais times dessas regiões extremas a investirem mais e fazer um trabalho similar assim ao que o Fortaleza vem fazendo. Né? É questão assim da profissionalização de fato, né? É, Porque assim, em tempos de SAFs e discussões de novos modelos, a discussão é muito rasa. A sim. discussão, você vai ver na grande mídia, ela é muito rasa. É, Então muita gente, não, porque tem que virar SAF para profissionalizar e tal. E aí o Fortaleza é um exemplo muito bacana de como o time não precisou virar SAF, o time é, tem conseguiu se estruturar aos poucos ali e ser competitivo em larga escala. Estadual sempre foi, né? Mas regional e eventualmente até mais continental do que nacional, mas assim. E hoje o Fortaleza está num patamar que o presidente anunciou que vai criar uma SAF. O Fortaleza estudou durante muito tempo, vai se tornar uma SAF e não pretende vender a SAF. É para administrar melhor o clube. O modelo tem algumas vantagens em questão de financiamento, tem algumas outras vantagens em questão de pagamento de dívidas, e se aproveitar disso para expandir o futebol e, quem sabe, receber um investidorzinho já numa condição de não ter a necessidade que, por exemplo, tem o Vasco, é. que está aí sofrendo porque os caras precisam fazer um pagamento, um aporte, o Botafogo, né, o Cruzeiro, que foi vendido por 2 balas Juquinha e um cacho de banana. Então, assim, é um trabalho, assim, acho que de organização, talvez seja um dos melhores do país, assim, de longe, dos últimos tempos. É. E outra coisa que eu tava pensando também, tipo, essa questão da SAF, dos investimentos externos, assim, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, essa bolha uma hora vai estourar. Vai. Uma hora vai estourar porque nem sempre todos esses bilionários ou grupos de investimentos que compram algum time, eles estão 100%, quase nunca, né? Eles estão querendo o bem do clube, eles querem mais o retorno financeiro, né? É, Então, ou querendo simplesmente fazer um joguinho, brincar com o negócio ali porque o cara tem dinheiro infinito, então ele foda-se. O que era mais ou menos o Abramovich pra mim no Chelsea. é. Porque o cara é dinheiro infinito. E ele gostava, pegou um amor ali pelo time, lá, vou tacar dinheiro nesse negócio aqui, cansou do técnico, tchau, gostou do jogador, traz, e ele ficava naquele negócio infinito. E nem todo clube vai poder ter um modelo similar a esse, porque nem todo dono que comprar o clube ou o grupo vai ter esse poderio financeiro, né? E Não também não é vai, saudável, né? também não é saudável, exato. Porque, tipo, só era um pouco mais, entre aspas, saudável no Chelsea, porque o dinheiro do Abramovich era tão absurdo que ele conseguia mascarar um pouco esses problemas, trazendo só gente foda. Então É, ele conseguia se safar um pouco desse negócio. E conquistava os títulos e tal, ganhou Champions League, venceu muita coisa Premier League, campeonato local e tal. Então ele foi muito bem nisso, mas se você olha o modelo do Chelsea sobre o Abramovich, você não lembra de nenhuma formação de jogador sobre o Abramovich. Jovem, assim, não, formou tantos caras. inclusive, o Chelsea sempre contratou muitos jovens e emprestou para muita gente, né? Queimava vários desses jovens. Queimava Tanto no muita caso, molecada. ficou famoso, né? O caso do De Bruyne, do Lukaku, do Salah, que foram Lukaku. caras jovens que chegaram, não teve muita paciência, emprestou, depois vendeu e os caras estouraram. Então depois o Lukaku ainda foi recomprado, né? Por uma puta de uma bala. Uma Então, bolada. essas coisas são complicadas. E no Brasil ainda que tá engatinhando nisso, né? Eu acho que a tendência dessas bolhas estourarem, eu acho que é um pouco pior, porque fica aquela ilusão do torcedor, tipo, não, agora que tem o SAF aqui, vai chover dinheiro, vamos contratar todo mundo, Exatamente. vão ficar absurdo. Aí os caras não pagam nem o SAF direito igual o Vasco, e o time tá capengando, mendigando pra trazer uns caras aleatórios aí. Pô, se não tivesse a SAF no Vasco, então o time tava na Série D. Tava pior, tava pior. E é isso que dá medo, né? Tipo, tava pior, né? Se não tivesse, tava pior. Então, é isso que é louco, tipo, quem que é meio culpado nessa situação toda? Os administradores antigos
os presidentes e tal, que fuderam tanto o time que nem a SAF não consegue dar conta disso? Ou a SAF que é meio que pão duro e não quer investir no negócio? É, é complicado, mano. É uma discussão boa, até porque assim, a 777 ela tem alguns. É um negócio meio maluco, né? E eles estão querendo Lembro da comprar o matéria. Everton agora, né? Eles estão querendo comprar o Everton, mas assim, a galera no Hertha Berlim já não é muito fã deles. A galera ali no. Estão a parte no Sevilha também, se não me É, engano, né? mas não é Também já majoritário, eu acho. não é. Tem isso, então, tipo, a galera do Estrela Vermelha de Paris, né? O Red Star de Paris também é meio assim, pé atrás. É tudo meio nebuloso. É, Mas assim, voltando para o Fortaleza, essa estrutura permitiu que o Fortaleza desse ótimas condições para o Voivoda. O Voivoda é um cara, ele parece ser um cara muito bom, assim, uma pessoa muito, sim. muito do bem, assim, muito ligada ali com a cidade. Ele, quando casa, né, aquela questão É, do lugar, assim, com o profissional, e o Voivoda parece que gosta muito ali da região. Imagino que Fortaleza não deve ser um lugar muito difícil de gostar também, né? O exato. cara veio da Argentina, lá daquele puta cu de mundo lá da Argentina, sei lá de onde ele veio. Uma praia e um calorzinho é bom, né? É, Mas. E é um trabalho muito constante. Eu acho que é atualmente o segundo técnico mais longevo, né, do Brasil, atrás só da do elite Abel. do Brasil, né? Atrás do Abel Ferreira. E assim, hoje o trabalho dele acho que é o melhor do país. Acho Eu também que. acho. Acho que. Levando em consideração o poderio financeiro do clube, o que ele tem de mão de obra ali, assim e tal, eu acho que é o melhor mesmo. É. Se você pensar que no jogo contra o Corinthians, né, ele não teve o Marinho, que é um refúgio do Flamengo, e meteu o Iago Pikachu, que está emprestado do Japão, né? Assim, você vai olhar e vai falar assim, caras, não é assim, a gente não tá falando de caras do topo, né, do futebol brasileiro. Sim. Não tá falando da elite dos jogadores, então assim, sei lá, né? O Corinthians, que tem um 2020, o 2023 do Corinthians é um negócio Horrível. inacreditável, porque aí chega o Mano Menezes e é o quinto treinador do time no ano. Tem um elenco que acho que, por nome e teoricamente qualidade, é tão bom quanto, não consegue jogar nem perto do que joga o Fortaleza, né? É. E aí, o Corinthians. A impressão que eu tive é que o Corinthians meio que caiu de paraquedas na semifinal da Sul-Americana. E, assim, pegou, a hora que pegou mesmo o time que com vontade de jogar a competição, porque o Fortaleza joga a Sul-Americana de forma séria, né, com vontade de fazer Uhum. história na Sul-Americana, o atropelo era inevitável. O Corinthians pegou na fase anterior o Estudiantes, né? Venceu o primeiro jogo, perdeu o segundo, só ganhou nos pênaltis, né? Foi naquele jogo que o Cássio basicamente entregou a classificação para os caras, porque o Corinthians não fez nada. Né? Foi nulo. Aquele jogo, o Corinthians tomou um amasso maior naquele jogo do que nesse. Foi. Né? Mas, Já era para ter caído fora ali. os argentinos não souberam bater pênalti, né? Eles meteram 2 pênaltis no travessão. É. Mas nesse jogo eu acho que, mais voltando pro confronto, né? A gente tava falando mais do Voivoda, né? Pro confronto mesmo, assim, eu acho que teve plena dominância do Fortaleza. Eu acho que, apesar de, se você olhar no papel, não tem tantos nomes de destaque individuais assim, mas se você até olhar pro Corinthians, tem caras mais experientes, só que é, o time parece que tá perdido, não sabem o que fazer. Muito estranho o jogo do Corinthians, muito estranho mesmo. É, Às vezes tem umas válvulas de escape com o Fagner, que consegue achar umas saídas ali. O Yuri Alberto, a única coisa que ele faz é esperar a bola lá na frente, porque o cara é extremamente limitado. O Corinthians se fudeu comprando ele e dando tudo o que ele deu pro Zenit só para trazer ele, a bala que pagam para ele por mês.
sei lá. Eu até acho que o Yuri Alberto é um cara que funciona bem num esquema um pouquinho mais encaixado, né? Recebendo uma bola um pouquinho mais velocidade, mas assim, ele não é o tipo de atacante que joga de costa pro gol. E Ele o não trabalha a Corinthians, bola assim. e os caras estão usando ele assim. E É, assim, não vai dar certo. é. Curto e grosso não vai dar certo. É porque ele parece meio engessado num sistema desse. Ele fica durão. Durão. A bola vai bater na canela dele. Porque ele não vai Exato. fazer esse jogo. O negócio falou, ele é um cara mais de velocidade. E igual o primeiro gol dele na partida de ida. É aquilo lá que ele sabe fazer. Manda a bola na frente, ele vai na velocidade, num toque ou num dois no máximo, Um, dois vai no fazer. máximo. Então é. Mas eu acho que a perspectiva pro Corinthians é não ser tão ruim quanto esse ano. O que já é uma coisa boa. Né? Porque todas essas mudanças de técnico, as polêmicas, a venda dos jovens nos últimos meses e anos. Então acho que tudo isso foi culminando. E o trabalho é ruim do Vanderlei, né? Era ruim. Então, Era. era inevitável que ele fosse demitido. E o Mano, por mais que eu tenha várias ressalvas contra ele, eu acho ele também extremamente retranqueiro e limitado, mas pior que o Ele, Mano ele não vai é- ser. ele, ele é Pior melhor que que o o Vanderlei Vanderlei, Luxemburgo. é. E assim, a gente pode também se perguntar um pouquinho sobre o timing, né? Porque assim, o Mano É, Menezes estava disponível antes, né? é. O Mano Menezes foi demitido do Internacional, sei lá, em junho, julho, Sim, por que talvez, esperaram tanto, né? né? Se tinha. O que falaram é que o Corinthians tentou atravessar o Flamengo pelo Tite, mas o Tite negou o Corinthians de novo. E aí, né, cara, pô, no meio de uma semifinal não dá, né? Acho que É, não dá para você fazer isso. O trabalho uma temporada ruim do Corinthians que precisa de uma reformulação, né? O Corinthians precisaria tipo trocar, sei lá, uns 60, 70% do elenco. Tem muita gente jogando por gratidão aí. sim. Assim, o Corinthians jogou o jogo decisivo, né, com Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos. Três desses quatro caras, aliás, É, quatro desses cinco caras estavam jogando o título mundial do Corinthians, o jogo do título mundial do Corinthians, 11 anos atrás. é muita coisa. 11 anos atrás. Não É dá. muita coisa isso. Não dá, cara. Né? Então, Tem que ter uma precisa repensar. reformulação nessa defesa. O Juliano eu achei outro que não dá. O Renato Augusto, por mais que quando ele tá em campo, ele resolve, mas ele tá em campo 30% do tempo que o Corinthians precisa dele. Você não pode depender dele. Não tem como, ele Não, tem que. e aí a alternativa a ele é o Paulinho, Não tem como. O cara tá idoso, ele não consegue nem ficar andando. Vive machucado. entendeu? Então, o planejamento do Corinthians para 2023 é ruim, o trabalho do Corinthians em 2023 é ruim. Eu acho que o Corinthians não cai, Também acho que não. tá? Acho que não. Tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim, mas o esforço que o Corinthians fez para cair esse ano é digno de nota, assim. É digno de nota, porque em outros anos acho que dava pra uma bobeadinha dessa do Corinthians, acho que não tinha muita salvação, não. Pro Fortaleza, cara, o torcedor tá na nuvem, né? O torcedor É, tá na nuvem e aí vai desfrutar de uma final continental. Eu acho que é favorito contra a LDU, apesar de achar o time da LDU bom, né? Não sei se você lembra de mais detalhes da LDU de jogo contra São Paulo, alguma coisa assim, mas assim, eu acho um time bom, um time que sabe se aproveitar principalmente sim. dos jogos em casa, mas o Fortaleza, para mim, principalmente em campo neutro, acho que é um. Quebrar aquele gelinho do nervoso do jogo, acho que o Fortaleza tem grandes chances de sair campeão. Eu também acho. A minha única preocupação é esse negócio da falta de experiência numa final grande assim, né? É coisa É, que o Bragantino eu acho que sentiu um pouco na final da Sul-Americana que eles jogaram há 2 anos, três atrás? Dois, acho que foi dois, né? foi a temporada 2020, né? Eu acho que foi isso. É, Mas eu lembro que eles tinham sentido bem isso. Eu concordo, esse time da LDU, ele é rápido no ataque, ele é perigoso, ele é chato o time da LDU. Então é um time que tem que ficar de olho. O Guerreiro que a- na minha cabeça ele já tinha sido esquecido, se reinventou na LDU, fez 2 gols na partida de ida.
é um time perigoso. Eu acho que o Fortaleza é o favorito, porque é uma equipe que vem jogando melhor no coletivo. Mas eu acho que vai ser um bom jogo, assim. Eu acho que vai ser bem divertido. Ainda mais por ser a final única. O único Eu acho que. porém é o estádio, né? Que Não. vai afetar totalmente o clima da final, mas enfim. A Comebol é uma brincalhona. É, A Comebol é uma brincalhona. E assim, essa final ia ser muito massa de ver em dois estádios, né? sim, Porque o Castelão tava lindo para recepcionar o Fortaleza e Corinthians, e o Casablanca é um dos estádios mais, acho que é assim, é um estádio muito imponente do Equador, é um estádio grande, cabe, acho que, sei lá, umas 50 mil pessoas. E aí ele deu ter uma torcida muito presente, uma torcida muito forte, local. Agora vão os dois jogar a, sei lá, quase 4 mil quilômetros de distância, num estádio para 25 mil pessoas, que é um estádio de rugby praticamente, sim. lá no Uruguai. Então, porra, Comebol é brincadeira demais. Mas acho que tem tudo para ser mesmo um jogo divertido, um jogo bom. O Fortaleza, por característica, né, o Voivoda não me parece um cara que tem muito medo de arriscar, né, medo de tentar, não necessariamente ir para cima, mas de encontrar soluções diferentes Uhum. dentro do jogo. Então, acho que passando de novo esse nervosismo do começo de jogo, assim, do jogo decisivo, o Fortaleza deve fazer um jogo muito bom contra a LDU no dia 28 de outubro de 2023, lá no Uruguai. Isso aí. Passamos então para Libertadores? Bora. Vamos começar por Inter e Fluminense? Vamos. Queria começar perguntando para você. Uhum. Eu, pessoalmente, não lembro de uma série semifinal tão boa quanto essa. Dois jogos assim tão bons quanto esses de Libertadores. Queria saber se você lembra de alguma. Semifinal, assim, agora você me pegou porque eu não vou lembrar. Putz. Faz tempo que eu não vejo assim algo movimentado como foram esses dois jogos, né? Onde teve oportunidade para as duas equipes basicamente matarem o confronto. Sim. Um futebol aberto dos dois, ninguém fazendo muita retranca ou fazendo E, cera, tipo, que embora o equipes. Inter deveria ter feito um pouquinho mais, né, no final do segundo Também jogo ali. acho, Os também caras acho. tomaram um gol de contra-ataque ganhando o jogo, né? É. Mas é verdade, fazia tempo que eu não vi algo tão movimentado assim. Mas eu acho que o que contribui muito para isso é o Fernando Diniz, né? A loucura que ele incita ali, né? O foguinho que ele joga nos confrontos, eu acho que ajuda os jogos a ser um pouco mais animados, né? Até o negócio que eu tava falando com um cara no serviço. Eu acho legal toda essa história da classificação do Fluminense pra final. Primeiro porque o Diniz é um cara que eu acho que ele merece um mínimo de respeito, porque eu acho Sim. que ele fez trabalhos decentes ou que valem fazem ele merecer um pouco mais de olhar uma forma diferente, porque o pessoal fica com essa ideia de que tem que comparar ele com o Guardiola ou com algum europeu, que ele tem que só porque ele faz um estilo, entre aspas, diferente, então ele tem que ser tratado como o esquisitão, ele tá sendo o inimigo do futebol Sim. brasileiro, sei lá, cada um fica com umas ideias E é malucas. apedrejado toda vez que não funciona, né? Exato, então só porque ele não conseguiu conquistar um título de maior relevância, então é tratado como uma chacota. Eu acho que ele não ter conquistado títulos grandes até então na sua carreira é consequência em alguns momentos por conta do estilo de jogo que ele joga, por conta da personalidade que ele tem e por conta de coisas que acontecem no futebol. Então são inúmeros fatores ali assim que interferem com Sim. isso, né? Então é complicado, mas ele é um cara que merece muito. Eu acho que vários caras desse elenco do Fluminense também merecem ganhar uma Libertadores. Então eu acho bacana, mas o meu medo, só meio que eu acho puxando um pouco pra cá o que falando um pouco do Diniz assim, eu fico com medo é que esse estilo dele não tem lógica. Os caras não têm É. posição, uma hora tá três negros apoiando pra um lado, outra hora não tem ninguém, aí fica solto. É meio que a ocupação de espaço dele não tem muita regra, é meio
vai no que vai ali assim. E isso é extremamente perigoso, porque parece que não segue uma filosofia de, de futebol, ele segue uma filosofia de, sei lá, de outro esporte. Então, acaba sendo meio suicida. Então, eu tenho medo de tipo ele ser campeão com esse estilo e o pessoal começar a tentar replicar ou tratar isso como uma Uma regra regra, né? e tentar achar que tem que ser assim. Aí eu acho perigoso e até isso para a seleção brasileira. Porque o pessoal começar a acreditar que, pô, então se ele fez funcionar no Fluminense e foi campeão da Libertadores, então isso pode funcionar no Brasil e pode funcionar numa Copa. E a gente sabe que o nível de Copa é completamente diferente. E ele E, pode, e muito provavelmente ele vai ser punido com um estilo desse na Copa. Em quase todos os confrontos, não só contra as grandes seleções, mas contra africanas, asiáticas, a chance dele ser punido é muito grande. Então, ou ele muda essa visão dele, a filosofia, caso ele continuasse na seleção brasileira, porque eu acho que não é muito saudável para a seleção brasileira se isso desse continuidade, né? o que eu tinha falado do Vojvoda de não ter medo de inventar é o que o Diniz também não É, tem, né? O Diniz, ele busca soluções assim, tanto que no jogo da volta chamou a atenção os comentaristas da Globo, né? Acho que a Globo transmitiu o jogo, chamaram a atenção que boa parte do segundo tempo, os dois pontas do time jogaram no mesmo lado, o Arias sim, e o Keno. E assim, sei lá, é meio inimaginável você fazer isso, tá ligado? é, Você ter isso, principalmente pensando nas características de cada jogador, né? O Arias cai sempre pelo lado direito, é um cara de muita velocidade, o Keno gosta de trazer para dentro. É, e acho que passa muito pela ideia de jogo do Diniz, a questão de você sobrecarregar talvez um lado para atrair o time adversário para um canto e descobrir o outro, atrair para um ponto para descobrir atrás. Não é sempre que vai funcionar. é, E assim, a gente ficou a duas finalizações do Valência de ver é, de ver o mundo inteiro, ou pelo menos a América do Sul inteira, chamando o Diniz de Pardal. sim, Não dá para também, né, tipo, fingir que não aconteceria. sim, Então, uh, vai muito da circunstância. Acho que o que você falou do Diniz não ter títulos, os motivos, eu acho que é extremamente válido, porque você percebe que ele foi crescendo como treinador, o que é normal na é. carreira do Amadurece, né? treinador. Você vai amadurecendo, você vai tratando, você vai se relacionando melhor, vai entendendo como se relacionar melhor com os jogadores. E acho que hoje ele é um cara muito melhor que ele era 2 ou 3 anos atrás É. nisso. Então acho que isso acaba facilitando para o Fluminense. Para a seleção brasileira já é outra coisa. Eu acho que o treinador da seleção ele tem que ser um cara muito mais agregador do que um cara inventor Sim, tático, é. basicamente, né? Então, mas para o Fluminense esse encaixe foi muito bom e assim ele vai ficando cada vez melhor na leitura do jogo, porque no primeiro jogo ele perde o Samuel Xavier no primeiro tempo, uma expulsão burra do Samuel Xavier, É. e volta com as mexidas no segundo tempo e de certa forma inibe um pouquinho o que seria um domínio do Inter. A gente falou, pô, o Uhum. Inter teve muita chance de matar o confronto, tanto no Maracanã quanto no Beira-Rio. E é verdade, eu acho que o Inter, se pegar a média do confronto, eu acho que o Inter foi superior ao Fluminense em boa parte dele. Criou mais, teve chances Sim. mais claras e tal. Só que aí, do outro lado, o Fluminense conseguiu. E aí entra no primeiro jogo a estrela do Cano, que meteu aquele golaço absurdo dentro da área. E no segundo jogo, o John Kennedy, que para mim eu sou fãzaço do John Kennedy, é um absurdo de centroavante, forte, rápido e inteligente. E o rapaz resolveu o jogo em 6 minutos, basicamente. É. Então, tem um pouquinho da estrela, mas a leitura de jogo do Diniz também melhorou muito, acho que nesse quesito de conseguir explorar mais coisas, conseguir explorar mais soluções, ou tentar mais soluções para ganhar os jogos. Sim. E outra pessoa também que foi muito importante foi o Fábio. Acho que o Foi. Fábio também ele tá num momento de carreira dele que eu nunca esperava que ele ia voltar a ser tão bom assim.
Ele fez defesas importantes nos dois confrontos. E eu acho que esse futebol meio, não sei se dá pra chamar de reativo do Diniz, mas é um futebol, sei lá, não sei como classificar essa porra. É o dinizismo. É o dinismo, é essa porra aí que ele inventou, que, como você falou, é que principalmente o Kanye e o John Kennedy, acho que eles conseguiram se entender muito bem como uma dupla ali, e saber reagir muito bem aos momentos e ir com tudo, e eles se completam muito bem. Eu acho que faz parte do futebol do Diniz, mas eu acho que é isso que também ele acaba pagando um preço, essa, essa- esses lances que ele vai muito pra cima, que ele já vai com tudo. Tipo, tendo um contra-ataque, parece que já vai 11 cara pra cima, assim. Ele parece que ele não consegue espelhar muito bem assim, pensar, não, esse vai passar por esse, vai esperar, esse cara dar uma segurada. Não, vai todo mundo na loucura. E deixa muito. Pô, se eu fosse torcedor do Fluminense, eu teria um ataque cardíaco, velho. Aquele momento na defesa ali, igual aquele que o Felipe Melo perdeu a bola na entrada da área pro. pro. pro Valência, eu acho que foi mesmo. Acho que foi, né? Que roubou a bola, ele tentou tocar pro outro e se perdeu ali, a bola Foi. chutou, bateu em outro, saiu. Mano do Que era céu, pro velho. Valência ter batido pro gol, inclusive. Mano, soca aquela porra pra puta que pariu, velho. Vai se fuder, que merda é aquela, mano? Esses negócios de ser muito fiel ao estilo dele, eu acho que, mano, às vezes ele tem que repensar um pouco mais esses fundamentos. Igual você falou, de uns 2 anos pra cá ele melhorou muito, mas eu acho que ele tem que começar a se soltar um pouco mais pra melhorar um pouco mais É, nesse sentido, pra ele conseguir ter uma longevidade maior em clubes, né? Porque se essa forma como ele vem tratando o futebol nos últimos anos, eu acho que cria um prazo de validade já inevitável, desde o começo dele numa equipe. Então ele chega, você não espera que ele vai passar mais que um ano num time. Não tem como. É quase inviável. E no Fluminense ele já está há mais de um ano. mais de um ano. Então, porque começou muito bem, tipo, teve os altos e baixos, mas eu acho que está conseguindo encontrar um ritmo ali assim, onde ele consegue ter uma consistência um pouco maior. Que eu acho que é o que faltava pro Diniz. Eu acho que teve os bons momentos no São Paulo, teve os bons momentos do Atlético também. Então, são Na essas primeira coisas. passagem dele pelo Fluminense também, né? Ele É, teve bons momentos, né? é, Que ele passou antes do São Paulo, né? Em é. 2019. Então, é mais eu acho que ele se adaptar, assim. Coisa que ele tá melhorando bastante, mas eu acho que a longo prazo ele precisava mudar um pouco mais para ser competitivo em mais frentes, né? Porque só na Libertadores ele tá bem aqui, o Campeonato Brasileiro tá em quinto, não é? É, Mas é que tem um pelotão ali de uns 8 times, um perto do outro. tá ali brigando, né? Tá ali É, brigando. Mas, por exemplo, ano passado, o Fluminense foi semifinalista da Copa do Brasil, né? Caiu pro Corinthians e caiu pro Corinthians de forma muito justa, é, porque não desempenhou, é. né? Não conseguiu bater de frente com o Corinthians do Vitor Pereira. Então, é uma oscilada a mais que deu. O Fluminense foi o terceiro, acho que, no Brasileirão do ano passado, se não estou enganado. Vixe, agora não lembro. Num campeonato de pontos corridos, acho que até um pouquinho mais, assim, o trabalho consegue firmar um pouquinho melhor. Isso, o Fluminense foi o terceiro. Ficou 11 pontos atrás do Palmeiras. Mas, é que nem você falou, falta um pouquinho mais de regularidade, né? Acho que agora dá para perceber que ele está conseguindo variar um pouquinho mais os jogadores, né? Pedir um pouquinho mais de, de funções. O Ganso, por exemplo, às vezes joga como um segundo volante, às vezes ele vai jogar mesmo como um 10. Depende de quem está do lado dele, se é o Lima, se é o Alexander, se o Uhum. Marcelo está em campo. Acho que encaixar o Marcelo nesse time do Fluminense também é um mérito grande do Diniz, apesar de achar que um lado esquerdo da zaga com Marcelo e Felipe Melo é muito arriscado. Eu também acho meio suicida ali. Assim, você tem zero velocidade e zero marcação, porque o Marcelo nunca marcou ninguém na vida, né? E o Felipe Melo não é zagueiro. Mas existe assim, essas coisas pequenas assim que são, não tem como, né? São um trabalho que tá sempre tendo que ser feito. E aí acho que o Diniz está, com a longevidade que ele está finalmente conseguindo no Fluminense,
ele vai conseguindo melhorar ainda mais o desempenho. Vamos ver como é que ele se sai. Isso aí. Pro lado do Inter, só pra gente não... Que eu falei, elogiamos aqui, falei, pô, o Inter foi o melhor time em boa parte do mata-mata. É difícil, né? Eu acho que fica difícil você ver uma eliminação desse jeito, principalmente passando pelo Valencia tão diretamente como passou, né? O Valencia, que foi um responsável direto por botar o Inter nessa fase, gols importantes nas fases anteriores da Libertadores, ele simplesmente perdeu muito gol que não pode perder, cara. Tipo, tem a cabeçada que ele perde ali no cruzamento do Alan Patrick, tem uma bola que ele pega num contra-ataque que ele chuta para fora, tem uma que ele é travado por um zagueiro do Fluminense, tem esse lance que você falou que ele perde, que ele rouba a bola do Felipe Melo dentro da área e ele simplesmente não chuta. É uma pena, assim, é o fiozinho que tava ali meio que para salvar a temporada do Inter. O Inter hoje não tá bem no Campeonato Brasileiro, tá ali na parte, né, na segunda metade. Não acho que tenha risco de cair, mas assim, era a grande chance do Inter se reerguer. E deve ser um dos jeitos mais horrorosos de ser eliminado dentro de casa, né? A torcida fez uma festa espetacular e você tomou 2 gols depois dos 40 minutos para ser eliminado sem chance nem de pensar, né? Exato. Até que a gente estava falando um pouco antes, né, de gravar aqui. O primeiro jogo era a chance do Inter basicamente matar. Porque teve a expulsão do Samuel Xavier no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, né? Foi. Depois teve várias oportunidades para matar o confronto. O Ener Valencia, eu acho que por mais que ele errou muito, ele é um dos caras que mais tentava. Ele tava toda hora com a bola, correndo, se movimentando. Então, ele é um jogadoraço. Ele é um jogadoraço. E assim, sem ele o Inter não conseguiria chegar ali. Exato. Eu acho que, tipo, se não fosse ele ali, metade das oportunidades que aconteceram com ele não teriam com outra pessoa. A bola teria morrido, acontecido alguma outra coisa. Então ele era uma ameaça constante pro Fluminense toda hora. Então ele foi talvez um dos melhores, se não o melhor jogador do Inter nesse confronto, só que ele perdeu muitas oportunidades também. Acaba ficando esse gostinho amargo, mas pô, eu acho que pra a nota final que a gente tira do Inter para esse final de ano, eu acho que acaba sendo um saldo positivo. Pelo que a gente estava vendo no primeiro semestre e a forma como está acabando aqui agora, eu acho que foi melhor do que eu esperava. Eu acho que estava muito inconstante com o Mano, teve uma sequência muito ruim de derrotas. Aí depois ameaçaram demitir o Mano, aí ele começou a ganhar umas, aí teve uma sobrevida. Eu ia falar que ameaçaram o Mano de assumir o Corinthians e o Mano resolveu começar a ganhar os jogos, né? Tipo isso, aí depois agora ele foi lá e assumiu lá. Ele foi lá e assumiu o Corinthians depois. Mas... E o Kudê também, que é um cara que no Atlético Mineiro não deu certo, talvez por ser um elenco mais estrelado, não era o que ele queria, não era um ambiente para ele. Mas no Inter ele voltou nessa segunda passagem dele no Inter, parece que tá melhorando as coisas. Vamos ver pro ano que vem, né? Eu acho que o Inter tem, se continuar nessa reta assim, e trazer um outro reforço, porque o time é bom. O time é bom mesmo. Eu acho que o time é bom. E o goleiro deles, que eu sempre esqueço o nome, o maluco o cara é muito foda. O cara é muito bom. Puta merda, pra mim ele já virou tipo top 3, top 4 goleiros no Brasileirão. Ele é muito embaçado. Ele é muito bom. Eu gosto bastante do Rocher também. A janela de meio de ano do Inter foi bem ótimo, boa, né? Foi ótimo. Foi bem boa, assim. O Inter nos últimos jogos, o Inter desde a rodada 13, que aconteceu no dia 1º de julho, então há, sei lá, 3 meses atrás, do Brasileirão, o Inter ganhou uma unidade de jogo. Da rodada 13 até a rodada 25, o Inter ganhou um jogo. Precisa dar uma melhorada aí só nessa sequência. O Mano caiu no dia 17 de julho, então aí depois do 0-0 contra o Palmeiras. Então aí o Kudê, que eu gosto bastante do Kudê, acho ele um bom treinador. Tem aí um trabalho para frente. Acho que o Inter deve conseguir se safar com tranquilidade
da Ah, sim. zona da degola, não deve correr muito risco. E acho que, e concordo com você, imagino que o Inter vai terminar a temporada numa nota mais positiva do que negativa. Falando da outra semifinal, Palmeiras e Boca Juniors fizeram na Bombonera um espetáculo de 90 minutos que provavelmente faria o seu Charles Miller furar as bolas e jogar no mar antes de vir aqui para o Brasil e desistir de apresentar o esporte aqui aos brasileiros. Foi, acho que, um dos piores jogos que eu já vi em toda a minha vida. Ruim. Nossa, foi Ruim. um espetáculo muito horroroso. Nossa, gente. E no Allianz Parque, o Palmeiras simplesmente não conseguiu, né? Acho que é bem claro isso, que o Palmeiras apresentou todas as suas limitações em rede nacional, e toda a teimosia do seu treinador também em rede nacional. Foi eliminado nos pênaltis por um Boca Juniors valente, Mais limitado. bem limitado. Assim, tirando o Barco e o Cavani, é um time bem limitado. Mas assim, me parece um time, pelo menos taticamente, bem mais organizado do que aquele que caiu para o Corinthians ano Sim. passado. É um time que marcou bem, fechou os espaços. E assim, a partida no Allianz Parque, ela simplesmente não aconteceu, né? Porque o Boca não deixou ter jogo. O Boca fez uma partida de almanaque de Libertadores. Perde tempo desde o primeiro minuto, faz todas as faltinhas possíveis, demora o tempo que for possível para bater lateral, tiro de meta, escanteio, que seja. E como o juiz foi permissivo, o time foi se sentindo confortável, então o Boca teve bastante controle dessa parte. O Palmeiras insistiu, né, num esquema que obviamente já não estava dando certo, tomou gol no lado em que tinha dois laterais e nenhum deles estava presente na jogada. Não, é inacreditável, pô. É Dois lateral, inacreditável. putaria. Vai se fuder. E aí conseguiu o empate mais no abafa do que em outra coisa, né? Mas nos pênaltis não teve jeito, né? O Romero também, né? O Romero não era bom assim, cara. Eu Não, juro por Deus que ele não era bom o assim. Romero no Boca é o melhor Romero que eu já vi. Mano do céu, porque ele sempre foi de time meio segundo escalão, né? Porque eu lembro dele na Samp Sim. e reserva no Manchester United. Só isso. Tipo, ele caiu com o Venezia na Itália, Olha acho isso, que mano. na temporada passada. Horrível. Aí o cara tá no Boca E aí Juniors. cai no Boca, tá ligado? E mesmo na seleção a gente sempre falou, né? Pô, o Romero é titular da É, seleção argentina porque não surgiu ninguém melhor que ele. sim. O resto era tão ruim quanto. Né? Tipo, tinha os caras, sei lá, o Rulli, tinha o. Nossa. O Rulli era mais novo, mas tinha aquele, o Armani. É. E assim, né, chegou aqui no Boca Juniors e porra, é um negócio espetacular, né? O Rojo também, né? O Rojo que sempre foi. É que o Rojo é caneleiro, né? Ele é grosso, ele sempre foi Não. grosso. Mas aqui, tipo, na América do Sul, ele é um grosso de um nível alto, É. entendeu? E o pessoal dá Então, valor pro grosso aqui. assim, o Boca é um time que conhece muito bem as suas limitações. O É. Boca sabia o que tinha que fazer e sabia que não ia conseguir, tipo, em teoria, não ia conseguir bater de frente com o Palmeiras. Acho que foi até um pouquinho superior ao Palmeiras no jogo da Bombonera. Mas, assim, no jogo do Allianz Parque, o Boca achou o gol e beleza, porque aí virou, né? O cenário dos sonhos para eles e o Palmeiras sofreu. O Palmeiras fez o que o Palmeiras vinha fazendo nos últimos jogos. Exato, era isso mesmo que o Boca queria, né? Que nem você falou. Era achar esse gol cedo, conseguiu. Basicamente foi no quê? No segundo lance de ataque, terceiro lance de ataque É, deles. Foi bem pouco, mas até então o Palmeiras também não tinha oferecido muito perigo. O ataque do Palmeiras é extremamente nulo. Parecia que ficava rodando a bola de um lado para o outro, tentando fazer alguma coisa. não acelerava, né? Não Não tinha, acelerava. O não conseguia jogo acelerar uma jogada. estranho, não sei se era a orientação do Abel, os jogadores que estavam meio que sem vontade, o que que era, mas muito pacato, muito. Eu acho que começou a mudar um pouco no segundo tempo, porque deve ter comido os caras no vestiário, falando, mano, tem que acelerar essa porra.
e conforme foi entrando um outro jogador começou a dar uma mudada, os moleques, pô, não tem como, o moleque bota fogo em qualquer partida que você precisa fazer. Fumaça, pô, é fumaça. Eles Ele vão voltou do intervalo correr, já, né? Ele voltou do intervalo com o Kevin e o Hendrick. então isso faz uma diferença absurda. Que aí volta aquelas críticas pro Abel, pô, por que que não usa mais os moleques? Por que que não tenta mais? Se é o problema de todas as últimas semanas e meses foi a lesão do Dudu, que acabou com o ataque do time, por que que não coloca os moleques? Por que que não faz um esquema diferente? Ele ficar preso no mesmo esquema para sempre, afundar com o esquema que tinha com o Dudu e agora não tem o Dudu, então foda-se, vamos continuar com essa porra aqui. É umas coisas que, tipo, essa teimosia do Abel a gente já sabe desde o começo, quando ele chegou no Palmeiras, isso já estava evidente, mas eita, a moto ali tá querendo fazer um rolê. Pô, o rapaz passou aqui foi, cortando o negócio, velho. Que ódio. Mas eu não gosto muito das desculpas que o Palmeiras usa depois do jogo, Palmeiras e o Abel, que tipo, não tem elenco, faltou opção. Pô, o elenco do Boca é o quê, velho? Olha Não, essa e merda desse time, velho. Vai tomar não no tem, cu. não tem elenco como se o Abel fosse inocente nisso, né? Porque, É, assim, várias e várias vezes ele deu entrevistas dizendo que prefere trabalhar com elenco curto, e várias vezes deu entrevistas defendendo o trabalho do Anderson Barros, que é um dos caras com maior incompetência no meio do futebol que eu já vi em toda a minha vida. Então, assim, isso aí é nele também. tem a parcela dele ali, né? Tem, pô. E tipo, sei lá, não tem muita lógica na minha cabeça. O Palmeiras, obviamente, ele tá num dos principais elencos do Brasil. Então ele, consequentemente, ele vai estar brigando por todos esses títulos. O elenco Sim, curto, obviamente, não vai aguentar 70 jogos no ano time titular. Não tem como. Uma hora vai começar a estourar os caras ou os times adversários vão começar a acostumar com o seu jogo. Vão ver padrões ali que vão identificar e vão conseguir contra-atacar, dominar você. E é isso aí, você tem que criar sim, variáveis. Se você ficar naquele mesmo esquema ou tem dificuldade de criar uma variação, seja de jogadores ou de esquema, cara, e fudeu, velho. Fudeu, você não deu o que fazer. Você vai acabar sendo eliminado um mata-mata ou outro, que é pior. Porque nos pontos corridos você consegue até deixar um pouco esses problemas de lado e conseguir achando vitórias ali assim, mesmo jogando mal. E ir pra frente. Mas no mata-mata isso não tem como, né? Você acaba sendo punido. sim. Então essa é a minha, tipo, meu principal problema com esse Palmeiras, assim, porque esse Palmeiras pra mim era pra estar na final e talvez ser um campeão. A gente falou, né, no episódio pós-Copa do Brasil, do título da Copa do Brasil de São Paulo, Uhum. citei que o São Paulo eliminou Palmeiras, né, na sequência Palmeiras, Corinthians e Flamengo, e que ninguém vai olhar para a tabela do São Paulo e vai lembrar que esse é o pior Palmeiras da era Abel Ferreira. É, Foda-se, é o Palmeiras do Abel Ferreira e o sim. São Paulo eliminou. E é isso. É a mesma forma que se o Fluminense for campeão, ninguém vai lembrar que esse Boca é É, absolutamente tenebroso. é, Né? Tipo, foda-se, ele vai ser campeão em cima do Boca, se for campeão. é, Mas o Palmeiras hoje colhe o que o Palmeiras plantou no começo da temporada. O é. planejamento todo da temporada do Palmeiras é ruim. Todo. E assim, eu achei que eu ia ficar mais bravo ontem, mas eu, tipo, a hora que o Gustavo Gomes perdeu o pênalti, eu falei, porra, já era. Ô, ele bateu mal demais, velho. Ele fez uma temporada não, Nossa, ele inclusive fez um jogo muito ruim também. foi. A temporada dele é bem abaixo, né, inclusive do padrão. O gol foi nas costas dele, né? O gol foi num erro É, grotesco dele que ele já cometeu algumas vezes na temporada. é, Então, assim, o futebol ele não te dá nada de graça, né? A não ser que você seja, sei lá, o Breno Lopes, que aí entra no intervalo da semifinal entra o Kevin, que somando o jogo de ontem tem 129 minutos jogados em toda a temporada. O Breno Lopes que faz a mesma função que ele, tem 1.333 minutos jogados durante toda a temporada. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Ontem entrou o Fabinho, volante, 636 minutos na temporada.
O Jailson tem 639. O Jailson perdeu metade da temporada com a cirurgia no joelho. Não tem sentido. Não tem sentido. Então, acho que assim, eu como torcedor estava esperando isso porque o Palmeiras oferece muito pouco. É. O Palmeiras de 2023 é muito insuficiente pensando no que era o Palmeiras do ano passado, por exemplo. Que caiu na Libertadores por causa de uma besteira do Murilo, foi expulso e acabou atrapalhando o desempenho do time, mas o time estava voando no Brasileiro, tudo. O Palmeiras desse ano não. O Palmeiras desse ano foi eliminado de forma grotesca na Copa do Brasil pelo São Paulo, não competiu os 2 jogos, foi eliminado porque o treinador insistiu numa formação que não dá resultado na Libertadores, ganhou o Paulista por osmose, porque não precisou quase jogar bola para isso. E é isso. Né? Tá aí disputando o brasileiro, mas porque também Cumpre tabela, basicamente. é basicamente isso, né? O desempenho do Palmeiras no brasileiro é bom, mas assim, numericamente é bom, mas na bola jogada não é. Então, acho que assim, essa derrota, não sei qual que é a percepção de fora da torcida do Palmeiras, mas assim, de dentro começa a aparecer aquele clima de fim de ciclo, sabe? Aquelas Aqui, rachaduras ali, né? aquele negocinho de, pô, tá todo mundo muito desgastado. As coletivas do Abel esse São ano são quase todas insuportáveis. Nossa, horrorosas. velho. Ele tá cada vez mais de saco cheio e dá pra ver. É. E aí você não sabe se ele tá de saco cheio da direção, você não sabe se ele tá de saco cheio do elenco, da imprensa, do que é, do calendário brasileiro, que também é plenamente plausível, porque o calendário é muito Sim. cansativo, principalmente para quem tá aí há 3 anos no mesmo time. Então, assim, a queda de desempenho de peças-chave do elenco também passa, né, também pela lesão do Dudu, que não estava jogando bem, mas era um desafogo. E assim, tem essa cara de fim de ciclo. A gente fica só meio preocupado de que se o ciclo terminar esse ano, não, Fudeu. fudeu. Que aí tá na mão de Leila Pereira e Anderson Barros. Não é assim, né? Vale lembrar que essa situação, eu acho que a culpa da eliminação do jogo ontem é do Abel Ferreira. Mas a da situação da temporada é quase que, assim, se a gente tiver que dividir em porcentagem, em uns 80% cai entre Leila Pereira e Anderson Barros, e o resto pode cair nas costas do Abel, que não desenvolveu, sabendo dessas condições, não desenvolveu quem deveria ter sido desenvolvido. Então, assim, o comando do Palmeiras é muito incompetente. O comando de futebol do Palmeiras em 2023 é muito incompetente. Então, ou muda para 2024, ou tem tudo para ser um ano pior. Bem pior. Eu sinto também esse fim de ciclo, assim. E o perigo maior de tudo isso é porque, que nem você falou, se sai o Abel, não é como se o elenco tivesse redondinho, que qualquer cara que entrar ali, mano, já era, esquece, você vai conseguir ganhar tudo. Não, mano. Se você não for um cara bom, fudeu, mano. Você vai apanhar, mano. Você vai jogar mal. E outra, mano, se o Abel for embora, eu acho que alguns desses caras que já estão meio de saco cheio do elenco começam a ir embora. Sim. Rod Veiga, Gustavo Gomes, sei lá, Piquerez. Uns caras assim, eu acho que eles começam a vazar. Falar, foda-se esse negócio aqui também, já era. O Piquerez, inclusive, ele tem uma carinha de lateral esquerdo de Premier League, né? Mano, eu gosto dele, hein? Achei bom. Forte, rápido e sem intimidade nenhuma com a bola. Impressionante, cara. Mas é o que eles querem, né, mano? Eles querem isso, é um cara que é tipo, é mais um atleta do que um jogador de futebol. Nossa, cara, eu comentei acho que no primeiro jogo, comentei no meu Twitter, falei assim, cara, acho que poucos jogadores na história recente do Palmeiras me dão tanta ansiedade com a bola no pé do que o Piquerez. Porque ele parece meio Ele não desengonçado. é um cara criativo. Não, Ele não vai fazer um lance muito plástico ali assim, não vai, mas se você botar ele pra correr, ele corre, mano. Ele vai correr. ele é muito forte fisicamente, muito rápido. Então, Mas, se eu enfim, colocar ele como um é, ala, eu acho que até, bom, eu acho que até ajuda mais, tira um pouco da deficiência e tal. E o ala não tem que fazer muito, é correr pro fundo e é, cruzar. correr pro fundo e cruzar. Passa e cruza. Mano, esquece. Mas acho que é isso. O clima esse clima, eu imagino que assim, supondo que não vá mudar, o contrato do Anderson Barros acaba esse ano, existe a possibilidade do Palmeiras renovar com ele, o que eu acho absurdo. É ver como que o time
vai atacar as necessidades para o ano que vem. Ano que vem é ano de eleição também no Palmeiras. Leila Mano, ele Pereira vai ficar, né? vai precisar ganhar. Porque se não for ela, vai piorar. Vai ser quem? Então, acho que assim, se bem que a política do Palmeiras é sempre complicada, né? Ela tá irritando muita gente dentro do Palmeiras já também, então talvez não seja uma unanimidade tão grande. Mas isso é coisa para o ano que vem. Muita coisa pode rolar. Ela pode simplesmente abrir os cofres do time e resolver contratar jogadores de grande porte aí para o time. Inclusive, é esse o ponto que acho que o Palmeiras precisava chegar, né? Precisava sentar ali o departamento de futebol e decidir que decisão tomar, né? Que caminho tomar. A gente vai investir em jogadores para desenvolver, em jogadores mais jovens para desenvolver e fazer lucro com a venda, ou a gente vai procurar uns caras um pouquinho mais prontos para dar um gás. Isso que eu também não entendo, tipo, parece que a cultura, eu não sei se é a diretoria ou se é o Abel, tem uma resistência com os caras mais de renome pra trazer. É E caro? também é caro, mas também, tipo, parece que eles têm um medo do cara chegar e querer mandar no vestiário ou falar uma merda pra alguém. Pô, mano, e aí? Foda-se, velho. Se o cara vai entregar no campo, foda-se, mano. E também parece ter uma resistência com o jovem. O jovem tá numa crescente, parece que não quer botar o cara pra jogar. Prefere colocar o Pereba lá que corre pra caralho do que botar o jovem que tem mais potencial. Mano, deixa o moleque se fuder, ele vai começar a aprender. Daqui 6 meses, um ano, ele vai ficar foda. Melhor Eu, assim, mano. eu, eu não sei. O Abel Ferreira falou que ele gosta de jogar o futebol dele, mas eu não sei se no futebol do Abel Ferreira o jogador se desenvolve e ganha experiência de jogo treinando. Deve ser Porque no isso. futebol que eu assisto há 31 anos, o jogador se desenvolve e ganha experiência de jogo jogando, É. né? Assim, sempre foi assim. Então, o Palmeiras precisaria pensar, o Palmeiras precisaria chegar e pensar, se a gente vai investir na base, se a gente vai comprar que a gente tem a melhor base do Brasil, a gente revela talento a rodo, e a gente tem que botar essa molecada para jogar, eu acho que isso passaria por uma mudança no comando técnico. E eu não acho que isso seria positivo nesse momento. E assim, assim, abraçar esse projeto também é abraçar a ideia de que esses moleques vão errar. É. Esses moleques vão oscilar. O Endrick jogou o Campeonato Paulista e oscilou. Beleza, normal. Ele tinha 16, 17 anos, 16 anos no Campeonato Paulista. Natural, né? O Kevin subiu agora, ele já devia ter mais tempo de jogo, inclusive porque ele já tem 20 anos, ele vai oscilar. Não dá para você, tipo, primeira oscilada que o moleque dá, você escanteia o moleque e você acaba com a confiança dele. Então, assim, Uhum. o planejamento do Palmeiras para 2023 foi ruim. Acho que a eliminação foi muito merecida por causa disso e também porque o time não jogou bosta nenhuma mesmo nas duas semifinais. E méritos pro Boca, né? O Boca também não jogou bosta nenhuma nas duas semifinais, mas enfim. Mereceu um pouco mais, velho. Mereceu um pouco mais, né? Soube reconhecer as suas vantagens e limitações e É. conseguiu o resultado que queria. Jogadoraço o Barco, né? A gente Pô, tinha até comentado. eu achei ele muito bola, velho. Caralho. Porque faz tempo também que a gente não vê um jovem no Boca estourando assim. O É, River nos últimos anos revela muito mais do que o Boca. sim, Mas o Boca eu fiquei surpreso. Esse moleque é bom de bola. E um ele é amigo meu muito tava bom. falando que parece até o City já tá de olho nele. Já estão. Chama atenção, né? Não tem como, mas a galera já tava, o mercado da Premier League tava atrás. Eu espero que na mão do Guardiola ele não vire um cara assim meio padronizado, porque ele é um cara que você percebe que ele é muito que foge do padrão, né? Dentro do Boca todo É, certinho, assim, ele era o cara que dava uma fagulhazinha especial. Quando a bola caía no pé dele, era dali que você esperava que saia alguma coisa, né? é. Então eu espero que ele só não se transforme num cara, assim, num jogador tático, falando grosseiramente, Uhum. porque eu acho que ele tem um potencial para ser muita coisa mesmo. Ele me lembra um pouco o Phil Foden, o estilo de jogo, assim. É um cara de espaço curto, é muito habilidoso, tem a técnica boa, avança bem, é rápido, consegue encontrar espaços. Eu gostei bastante dele.
Mas eu acho que a Premier League eu acho que tá muito cedo pra ele ainda. É, Deveria ser pelo menos, tipo, sei lá, vende agora, espera mais um ano, ou empresta pra uma Espanha da vida. Mas eu acho que o potencial dele é monstro, assim, ele é é bom. bom de bola. E assim, né, é que a gente tava falando, ele tem 30 jogos pelo Boca na carreira, É, né? é É muito pouca pouca coisa. coisa. Mas tipo, se for pensar assim, o Enzo Fernandes que foi pro Chelsea também tinha 40, 50 jogos quando foi pro Chelsea, era pouco. Não, o Enzo passou pelo Benfica antes, né? Mas ele só tinha feito meia temporada, né? 6 meses. Tem isso. Não sei, né? Às vezes pode ser, né? O cara vai bem, né? Nesse É, tipo de desafio, né? não Nossa, sei. então vamos ver. Eu acho que se fosse para a Premier League, ficaria curioso ele vendo ele caindo num time com um pouquinho menos de pressão, assim, né? Cair, sei lá, no Brighton da vida, No no Brighton Aston ele seria Villa. perfeito. Que trabalha bem com jovens, é um time É, alegre, assim, meio veloz. Acho que seria bacana pra ele. acho que é quem eu me recordo, assim, de ter, assim. Até porque o Brighton já fez essa ponte algumas vezes, né? América É, do Sul Premier League, né? Fez o Caicedo, fez o McAllister e tudo mais. é. É um grande talento que tem em sua. Vai jogar Libertadores no dia 4 de novembro no Maracanã. Boca Juniors e Fluminense. Todos os prognósticos apontam que o Fluminense é favorito, né? Sim, acho que sim. Pela bola que vem jogando, pelo elenco, mas só o Boca. E o Boca Assim, ruim consegue fazer estrago, mano. Então não dá pra você esperar muita coisa, é é um difícil. jogo só, né, cara? É. E assim, o fator Maracanã, eu acho que o Fluminense e Palmeiras, o Maracanã seria um fator pro Fluminense. O Uhum. Fluminense e Boca, eu acho que não. É. Eu acho que assim, o fator Maracanã, digo, do fator torcida, porque a torcida do Boca claramente vai invadir o Maracanã, vai fazer. A torcida é uma torcida chata, a torcida faz Uhum. barulho, então vai ter essa parte. Cara, eu imagino que vai ser um jogo muito duro, muito duro. Sim. E assim, o Fluminense vai ter que matar esse jogo no tempo normal, Eu também acho. É que, porque é que, é que é foda, né? O Boca é perigoso em qualquer momento também. né? Assim, eu imagino que o Boca vai fazer um jogo muito parecido com o que fez no Allianz Parque. Vai gastar tempo desde o É. primeiro segundo de Se achar um gol, jogo. então, esquece. Nossa. Aliás, me impressionou a partida do Cavani ontem, né? É. Eu achei Cavani que talvez ele não ofereceu tanto perigo em questão de chutes a gol, mas ele foi muito móvel, muito participativo. brigou muito, É, assim, correu, jogou os 90 minutos, assim, fisicamente ele tá muito bem, né? Para um é, cara da idade dele. é. Gostei, acho que é uma estrelinha especial ali, né? No, no jogo. Mas assim, cara, eu imagino que vai ser um jogo divertido. Eu imagino que vai ser um Também jogo acho. nervoso. Divertido assim, né? Não vai ter muita chance. É uma final, né? E vai Acho que ter briga, porque o Felipe Melo vai estar vai, lá contra argentinos, vai ter vai, pancadaria. vai. Nossa. É chato demais, inclusive. Nossa, ele é muito chato, não dá. Mas assim, e o Boca vai ficar sem o Rojo, né? Isso é bom, né? Isso é bom tanto pro Boca quanto pro Fluminense. É, Mas o Rojo é encrenqueiro. é. Esse, falando de briga, o Rojo é encrenqueiro, né? Acho que dá. Tipo, Então, por um lado da cera, ele conseguiria fazer mais cera e irritar os adversários. Só que também, se rolar uma treta, ele vai fazer alguma bosta e vai ser expulso. Então, não dá pra confiar muito num cara desse. Ele é o Felipe Melo do Boca. É do tipo Boca, é. isso. Só que ele corre. Ele é pitbull, né? Esse é maconheiro. Tipo, o Rojo maconheiro, inclusive. Ai, que loucura. Então é isso, né? Maracanã, 4/11, um sábado, 5 horas da tarde, vai estar um calor insuperável no Rio de Janeiro para Boca e Fluminense. Esperamos que seja uma partida de futebol muito boa. Faltou falar de alguma coisa, Brinjal? Acho que é isso aí.
Depois que fizer a final e tal, a gente vem e troca uma ideia também de como foi o confronto e tudo mais. Fechado, então. Só para não deixar passar a efeméride, o Fluminense volta para uma final de Libertadores depois de 15 anos, né? Jogou 2008, perdeu para a LDU nos pênaltis, dentro do Maracanã. E o Boca volta primeira vez desde 2018. Perdeu a final na finalíssima contra o River. Foi Lá no 18, Bernabéu. né? Foi. 19 foi o Flamengo, então foi a última final em ida e volta da Libertadores, né? Pouca gente lembra, mas teve um jogo na Bomboneira. Teve um 2-2 na Bomboneira. Mas o jogo da hora foi o do Bernabéu. Aquele jogo foi O do bom. jogo do Bernabéu foi bom. Foi muito bom. Isso aí. Ficamos conversados, Bringel. Um abraço, hein? Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera. Valeu, Bringel. Até a próxima. Sigam-nos nas redes sociais, @Dividida Podcast. Um abraço.